Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela Dogma TV, que tem hoje como convidado o Dr. Almir Lugon, que é delegado de Polícia de Minas Gerais e também professor da nossa instituição. E hoje o tema tratado está sendo a liberdade provisória, tema relevante para a sociedade. Mas é bom destacar, caro telespectador, que antes de iniciarmos esse bloco, a importância da sua participação. Para isso, basta acessar os contatos que seguem abaixo. E caso queira ver esse programa e os anteriores, basta acessar também os contatos que seguem abaixo. Professor Almir, nós terminamos o bloco comentando a respeito da prisão, da possibilidade da liberdade provisória. Existiu alguma mudança recente com relação a esse tema na legislação? Bem, o tema da liberdade provisória ele foi profundamente alterado em 2011. Então, a Lei 12.403 de 2011 ela alterou profundamente esse tema da liberdade provisória. Então, dentre as mudanças, primeiramente é importante destacar por que ocorreram essas mudanças. Qual foi a intenção do legislador? Foi solucionar o problema da superlotação dos presídios. Então, as unidades prisionais em todo o Brasil estão superlotadas, isso é de conhecimento de todos. Então, para resolver esse problema, foi feita essa alteração do legislativo. Por quê? A maioria dos presos hoje no Brasil são presos provisórios, são presos antes do trânsito em julgado do processo, porque, infelizmente, o nosso processo penal ele demora muito. Nosso processo, em geral, demora muito. Então, para solucionar esse problema da superlotação dos presídios, foi feita uma alteração legislativa. O que se buscou com as alterações que foram ocorridas no Código de Processo Penal? Se buscou que a prisão cautelar, essa prisão durante o processo, ela seja a última medida a ser adotada. Então foram inseridas medidas cautelares diversas da prisão. Então o juiz ele deve tentar tomar uma medida que não seja prisão para assegurar a efetividade do processo, das investigações. Por exemplo, essas medidas estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Por exemplo, proibir o réu de ir a determinado lugar. Vamos supor que uma pessoa, ele quando vá a estabelecimentos noturnos, ele ingere bebida alcoólica, faça ingestão de bebida alcoólica e cometa crimes. O juiz pode proibir ele frequentação de estabelecimentos noturnos. Se essa medida for suficiente, não vai ser adotada, não vai ser tomada a medida da pena de prisão. Então, essas medidas cautelares foi algo inovador no Código de Processo Penal, medidas cautelares diversas da prisão. No artigo 317 e 318 foi também regulamentada a prisão domiciliar. Nós haviam decisões jurisprudenciais admitindo a prisão em domicílio, só que isso foi regulamentado agora com essa Lei 12.403. Existem hipóteses taxativas em que é possível a prisão domiciliar. Isso tudo para evitar a superlotação dos presídios. Outro tema que também afeta especificamente a minha carreira é que aumentaram as hipóteses em que o próprio delegado pode arbitrar fiança. Então, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o delegado ele deve imediatamente, em alguns crimes, conceder a liberdade provisória e fixar uma fiança. Se o réu prestar essa fiança, o investigado presta essa fiança, ele já tem que ser posto imediatamente em liberdade. Ele não vai sequer para o presídio. Isso causou estranheza na população. Ah, mas o cara foi pego acabou de furtar uma coisa, foi levado para a delegacia e ele já está na rua. Porque a lei foi feita dessa forma, ela determina que o delegado, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, por exemplo, no caso de um furto simples, ele arbitra uma fiança. O conduzido, ele prestou essa fiança, ele tem direito de responder o processo em liberdade. Isso não significa, é bom esclarecer, que ele não vai responder por esse crime. Ele vai responder o processo, só que ele não vai ficar preso durante o processo. Professor Almir, o senhor apontou essa questão da intenção da lei, de diminuir a lotação dos presídios. Mas o que o senhor acha em relação a essa questão com o aumento, por exemplo, da criminalidade? Isso tem a ver? O Estado, o Poder Legislativo, ele solucionou um problema da superlotação dos presídios, que, aliás, não solucionou por completo, mas ele gerou um outro problema, que foi o aumento significativo da criminalidade. Nós vemos, em virtude dessa facilidade que existe na concessão da liberdade provisória, as pessoas são presas, praticam crimes, são presas, é concedido o direito à liberdade provisória porque a lei determina,
Nesse ponto a gente tem que eximir a culpa da polícia, eximir a culpa do judiciário, porque a lei determina que seja feita dessa forma. Então, as pessoas, por esse direito a responder ao processo em liberdade, gera uma sensação de impunidade na população, que ela visualiza o sujeito que acabou de cometer um crime, ele novamente em liberdade. Isso gerou um aumento significativo da criminalidade. E é bom lembrar também o seguinte, há uma preocupação, por exemplo, com o indulto do Natal, né, que os presos saem, né, para poder passar ali o feriado com a família, e durante esse período o aumento da criminalidade ele é bem visto, né, bem aparente. E quanto mais a possibilidade dele aguardar o julgamento em liberdade, isso como uma regra. Não que não seja, né, a questão da regra, a prisão não é a regra, a prisão deveria ser a exceção. O princípio da inocência é garantido constitucionalmente, mas tem que ter cuidado, né, com quem que se coloca em liberdade, porque isso pode, né, voltar contra a sociedade e é que paga o maior preço em relação a isso. Professor Almir, em relação a essa discussão de possibilidade ou não da liberdade provisória, né, qual é a controvérsia principal que está sendo discutida nos tribunais superiores? Bem, o legislador também tentando resolver esse problema da impunidade, da sensação de impunidade gerada com a concessão de liberdade provisória, algumas leis vieram expressamente proibindo a liberdade provisória. Por exemplo, foi o caso do Estatuto do Desarmamento, o caso da Lei de Drogas. Então, são dispositivos, são leis, o caso da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, e o Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826, eles trazem previsões expressas. Não cabe liberdade provisória para esses crimes. E com isso, os tribunais começaram a se posicionar no sentido da inconstitucionalidade desses dispositivos. Por quê? Não cabe ao legislador estabelecer abstratamente qual crime que cabe liberdade provisória ou não. Esse poder de decisão é do juiz. Ele deve avaliar em cada caso concreto se há necessidade de manutenção da prisão durante o processo ou não. Com relação a essas questões de mudança também, a gente tem aí um novo projeto do Código de Processo Penal. Aí, já caminhando para o fim da nossa entrevista, eu queria que o senhor desse, né, a sua opinião como profissional da área, como delegado de polícia, se o senhor está percebendo alguma mudança positiva que vá melhorar essa situação, né, em relação à sociedade. Bem, para a nossa área especificamente, nós não visualizamos essa possibilidade, essas alterações nesse sentido, que são medidas paliativas. O legislador entende, vou resolver o problema da superlotação dos presídios, liberando todo mundo. Então, isso nós não vemos, principalmente na nossa área, isso como uma medida satisfatória. É claro que precisa de uma medida a longo prazo, que é mais difícil do Estado disponibilizar. Investimento em educação, investimento em saúde, investimento para que a população tenha. Muitas vezes o criminoso ele não tem oportunidade na vida, né? Então o investimento na educação é imprescindível. E no projeto do novo Código de Processo Penal, há uma possibilidade do próprio delegado ele avaliar, analisar as excludentes de licitude. Então, se o cidadão comete um fato abarcado por uma excludente de licitude, por exemplo, legítima defesa, o próprio delegado poderia analisar isso e conceder a liberdade provisória, que isso não está atualmente expressamente previsto em lei. E é importante, né, a gente novamente destacar a fala do professor Almir, quando ele fala, né, da necessidade de se investir na prevenção, né, na educação, né, na formação do cidadão, para que ele, né, não tenha que cometer crimes. Eu acho que essa é a grande mensagem. Se querem mudar a legislação, que criem condições das pessoas se estabelecerem. Professor Almir, eu sei que o tempo é curto, né, o tema é muito relevante, né, a gente às vezes poderia ficar aqui mais alguns minutos, mais algumas horas comentando, mas eu queria assim, deixar esse espaço, né, de portas abertas para um retorno, para poder falar desse tema, né, e de outros. Mas eu queria aqui muito agradecer a presença do senhor, né, a disponibilidade que o senhor teve, né, de estar aqui com a gente e de esclarecer o nosso público em relação a esse tema tão importante. Muito obrigado. Obrigado, gostaria de agradecer o convite feito e é com muita honra que nós estamos aqui
representando não só a minha pessoa, como a instituição também do Polícia Civil, da oportunidade de a gente estar esclarecendo. Espero que a sociedade tenha ficado esclarecida com os nossos posicionamentos. Okay. O programa Direito em Foco se despede. Até um próximo encontro.